Olá, tudo bem? Bom, mais uma aula aqui de matemática para o sexto ano, professor Alírio com vocês. O assunto da aula de hoje é porcentagem, tá? E tem esse símbolo aqui, né? Essa bolinha, um tracinho, outra bolinha. Vamos ver como é que fica, ó, porcentagem. Você sabe o que significa porcentagem, tá? Ele fala porcentagem, né? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Definição: porcentagem nada mais é, né, do que uma razão que possui o 100 como denominador. Então, antes de chegar aqui nessa matéria, vocês estudaram razão, proporção. Utilizando o símbolo, né, esse símbolo de porcentagem para representar a porcentagem. Então, 20 e o símbolo de porcentagem, né? Por exemplo, significa que temos 20 partes de algo que foi dividido em 100. Podemos usar também a representação decimal ou fracionária para representar uma porcentagem. Vamos ver em frente aqui. Bom, em porcentagem, vamos trabalhar com frações de denominadores iguais a 100. Exemplo, 50% é 50 sobre 100, ok? Ou 50 centavos, né? Como seria o correto falar. Eu tenho também 25%, que o significado é 25 sobre 100. Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um quadrado, foi dividido em 100 partes, tá? Eu tenho 10 colunas e 10 linhas. Então, se eu falo para você, uma unidade, né, uma unidade inteira, foi dividida em 100 partes, tá? Se eu vou para você, por exemplo, e pinto aqui, ó, pinto a metade dela, o que isso representa? Isso representa 50 partes de um total de 100, que é igual a 50%, tá certo? 50 sobre 100 é fração redutível, né? Se eu dividir por 50 dá 1, se eu dividir por 50 vai dar 2 embaixo, né? Então 50 sobre 100 é a mesma coisa que meio. A gente vai, na medida do possível, vamos simplificar essas frações, tá bom? E aqui agora? Aqui agora eu tenho, ó, 5 quadradinho por 5. 5 vezes 5, 25. Então como é que seria a representação disso? Eu tenho 25 partes de um total de 100, que equivale a 25%. Tá? 25 sobre 100 é fração redutível, né? Dá para reduzir. Dividindo em cima e embaixo por 25 vai ficar, por 25 dá 1, por 25 vai dar 4, 1 quarto. E agora, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Como é que fica isso? 5 sobre 100, ou 5%. E aqui, a fração inteira, né? A parte inteira, todos os quadradinhos pintados. Então, eu tenho 100 partes de um total de 100. E 100 dividido por 100 é igual a 1. Ou seja, eu tenho uma unidade inteira. Ou seja, 100%. Depois, em seguida, nós temos... Bom, dando sequência aqui, 50% é 50 partes de um total de 100. Se eu dividir por 10 em cima, 10 embaixo, vai dar 5 sobre 10. Se eu dividir por 5 em cima, 5 embaixo, vai dar meio. Então, 50% é igual a metade. Então, encontrar 50% de um determinado valor é o mesmo que dividir por 2, ou seja, encontrar a metade, né? Depois, 25% é 25 partes de um total de 100. Simplificando, ó, dividindo por 5 dá 5, dividido por 5 dá 20. Dá para simplificar mais? Dá, ó, dividindo por 5 dá 1, dividindo por 5 vai dar 4. Professor, se eu quiser dividir de uma vez por 25, pode? Ótimo, se você conseguir sair da primeira fração e ir direto para a fração mais redutível possível, melhor ainda, tá? Então, 25%. Então, encontrar 25% é o mesmo que dividir por 4, ou seja, encontrar a quarta parte. Quem vem depois? 20%. 20 partes de um total de 100. Simplificando, né? Por 10 dá 2, por 10 dá 10, por 2 dá 1, por 2 dá 5, 1 quinto. Ou seja, encontrar 20% é o mesmo que dividir por 5, ou seja, é encontrar a quinta parte. Tá? Vamos ver outro mais conhecido também da gente. É o famoso 10%. O que é 10%? Seriam 10 partes de um total de 100, que é igual a 1 décimo. Tá? Então, encontrar 10% é o mesmo que dividir por 10, ou seja, encontrar a décima parte. Qual outro que é conhecido da gente, professor? É o 1%. Ó. 1% é uma parte
de um total de 100? Então, encontrar 1% de qualquer valor é o mesmo que dividir por 100, ou seja, encontrar a centésima parte. E por último, 100%. O que é 100%? Eu dividi em 100 partes, mas peguei 100 partes para mim. Então, na verdade, eu peguei 1 de 1, ou seja, eu peguei 1 inteiro. Então, encontrar 100% é o mesmo que dividir por 1, ou seja, é encontrar a parte inteira. Porcentagem. Vamos ver um exemplo prático do nosso dia a dia, onde usamos a porcentagem, tá? Carregando a bateria do celular, né? Quem já não carregou uma bateria do celular? Aí você pega o celular, põe ele para carregar. Cada celular tem uma representação na tela, né? Uns de uma maneira, outros de outra. Mas sempre quando você está carregando o celular, né? Lá, quando colocamos nosso celular para carregar, a bateria, né, aparece os seguintes símbolos abaixo, sendo um de cada vez. Então aparece assim, ó, carregando, né? Então cada modelo tem um jeitinho, mas todos quando aparece esse raiozinho é porque está carregando. E depois aparece assim, ó, a primeira simbologia, um pouquinho de um tracinho embaixo, ou seja, carregou 25%. Aí você fica mais um pouco na tomada, você vai olhar, carregou 50%. Mais um pouquinho, carregou 100% o celular, pronto. Tá? Dá para você usar o celular até a próxima carga. Vamos calcular algumas porcentagens? Vamos ver aqui. Praticando, ó, quanto seria então 10% de 300? Ora, 10% de 300 é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 300. É isso mesmo, ó. O 10% vira uma fração, 10 sobre 100, que multiplica o valor que você do valor que você está querendo encontrar, ou seja, 300. Eu posso multiplicar por 10 em cima e o resultado dividir por 100, ou eu posso simplificar, o que for mais fácil para mim. No caso aqui, eu coloquei assim, ó, 10 sobre 100 vezes 300. Se eu dividir aqui, ó, tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Ou seja, esses dois números que terminam com zero podem ser divididos ou simplificados por 100. O que eu fiz? Eu dividi por 100 embaixo, eu dividi por 100 em cima. O que apareceu então? Por 100 dá 1, por 100 vai dar 3. Então, a única conta que eu vou fazer, 10 vezes 3. E 10 vezes 3 é igual a 30. E o 1, professor? Não há necessidade de colocar, não é mesmo? 10 sobre 3, 10 vezes 3 é igual a 30. Então, 10% de 300 é a mesma coisa que 30. Lembra daquele conceito que 10% é 1/10 de alguma coisa? Então, é a mesma coisa que eu pegar 300 e dividir por 10. Dividir um número por 10 é a vírgula que está no final do número voltar uma casa. E o número é igual a 30. Vamos ver o próximo. Uma outra maneira da gente calcular. Eu posso calcular, professor, ó, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 10 centésimos? Sim, então está aqui, ó, 10 centésimos, 0,10, ok? Então 0,10 vezes 300, eu posso fazer assim, número decimal, né? Como é que fica? Então está aqui, ó, 0,10 vezes 300. Eu sempre digo para os meus alunos que o zero não precisa ser multiplicado, zero vezes qualquer coisa. É só basta eu colocar os dois zeros aqui na frente, ó. Coloco o primeiro zero, o segundo zero e vou multiplicar o número significativo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Eu estou fazendo uma conta com número decimal, onde uma das parcelas tem duas casas decimais. Ou seja, o meu resultado também tem que ter duas casas decimais. Contando aqui do final do número para a esquerda, eu conto uma, duas casas e colocamos a vírgula. Então, igual a 30. É o mesmo resultado do slide anterior, só que de uma maneira diferente para você calcular. Vamos ver o próximo? 20% de 500. O que seria 20% de 500? Então, 20 sobre 100, ou seja, 20 partes no total de 100, vezes 500. Dá para simplificar, professor? Claro, claro, sempre, ó, por 100, né? Por 100 dá 5, por 100 dá 1. Que conta que eu vou fazer? 20 vezes 5. E 20 vezes 5 é igual a 100. Então, 20% de 500 é igual a 100. Vamos ver mais um exemplo? 20% de 500, mas agora usando os decimais. O que é 20%? 20 sobre 100, 20 centésimos. Está aqui, ó, 20 centésimos. 20 centésimos vezes 500 é uma multiplicação de números, de um número decimal por um número inteiro. Então, aquela mesma história. Coloco um zero, coloco outro zero do lado, faço 5 vezes 0, 0, sobe 1, 5 vezes 2,
Desculpa, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, perdão. Bom, eu tenho uma multiplicação de números decimais com duas casas decimais, então meu resultado também tem que ter duas casas, igual a 100. O resultado é o mesmo, só que de duas maneiras diferentes para você fazer. 15% de 120. Então, como é que seria isso? Ó, 15 sobre 100 vezes 120. Tem jeito de eu simplificar aqui, professor? Pode. Você pode fazer assim, ó, 15 vezes 120 e o resultado dividir por 100? Pode também. Como é que seria isso? Ó, 15 vezes 120 vai dar 1.800. 1.800 dividido por 100. Dá uma olhadinha aqui, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Pelo critério de divisibilidade, os dois números podem ser divididos por 100. Não é isso que a gente faz? Então tá lá, ó, corta um zero de cima, um zero de baixo, mais um zero aqui, mais um zero de cima, né? É um em cima e um embaixo, né? Então, é a mesma coisa que dividir por 100. O que sobrou? 18. Então, 15% de 120 é igual a 18. Situação problema, né? Vamos pegar numa situação problema. Pedro fez uma aplicação financeira de R$2.000 e obteve um ganho, né? Eu coloquei ganhou, né? E obteve um ganho de 6% sobre o valor aplicado. Quanto que Pedro ganhou, né? Então, quanto que ele ganhou? Vamos fazer esse cálculo? Então, tá lá, 2.000 vezes 6%. E o que é 6%? 6 sobre 100. Então, 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,06, ó, 6 centésimos, né? Primeira casa décimos, segunda casa centésimos. 6 centésimos. Então, basta eu fazer essa conta, ó, 0,06 vezes 2.000. Então, tá aqui, ó, 0,006 vezes 2.000 fica 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12. Multiplicação de número inteiro por um número decimal. Eu vou contar quantas casas estão envolvidas no processo. No caso aqui eu tenho duas. Venho aqui e coloco duas casas no final do meu número, ou seja, 120. Então, nesse caso a resposta é: Pedro ganhou R$120. Bom, hora da revisão, né? Vamos falar um pouquinho o que nós aprendemos hoje. Na aula de hoje falamos sobre porcentagem. Aprendemos que podemos representar as porcentagens como números fracionários e decimais. Elas também podem aparecer como um diagrama, né? Uma representação, um desenho, né? Gráfico, vão ter muito isso, tá? O que mais? As porcentagens estão presentes em nosso dia a dia. Quando carregamos o celular, por exemplo, em aplicações financeiras, em outros lugares. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço a vocês e até a nossa próxima aula.